Boa tarde, pessoal. Ou melhor, boa noite. Hoje nós temos o convidado da Eleven, o Adeodato Volpi Neto, aguardando ele entrar pelo perfil da Eleven para podermos chamar ele aqui. Só um instante, aguardando ele entrar. Olá, Fala, boa Eliseu. noite, Marcos. Tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo bem. Vamos dar Maravilha. alguns minutos aqui, uns 2, 3 minutos, enquanto o pessoal está entrando, antes da gente partir para o nosso assunto principal, né? Vamos esperar uns 2 minutinhos. Enquanto isso, o pessoal está entrando, gostaria de chamar quem já está nos assistindo para seguir tanto o nosso perfil aqui da Blue Trade, quanto o perfil da Eleven. Nós estamos publicando muitos conteúdos educacionais, principalmente, muito conteúdo sobre cenário econômico, sobre o atual cenário que a gente está vivendo, sobre as perspectivas daqui para frente e oportunidades de investimentos que eventualmente podem surgir. A Eleven também tem um canal no YouTube, tem um blog bem movimentado com muitos artigos ali publicados, e tenho certeza que é um conteúdo de qualidade e vocês vão gostar de tudo aí que a Eleven está trazendo para a gente. Dato, novamente, bem-vindo, obrigado por disponibilizar seu tempo aqui para a gente. Eu queria começar perguntando para você um pouco quem é você e quem é a Eleven e como a Eleven pode contribuir para o brasileiro investir melhor. Obrigado, Eliseu. Bom, eu sou o Dato, né? Adeodato Neto, eu sou sócio fundador da Eleven, estrategista-chefe da companhia. Minha carreira começou na área internacional em 1994. 99, bem na maxi desvalorização do dólar, eu fui apresentado à tesouraria, onde o bichinho me picou e, em tese, nunca mais me largou. Eu passei um período no segmento automotivo por uma questão transitória só, e aí vivi 15 anos de M&A, passei muito tempo nos Estados Unidos, em Chicago, onde eu estudei, trabalhei, fiz especialização, e há 5 anos eu fundei a Eleven e hoje, graças a Deus, e ao trabalho de muita gente brilhante que resolveu acreditar nessa história e se juntar a gente, somos aí, se não a principal, certamente um dos grandes protagonistas no mercado de análise independente do país. Nosso modelo de negócio leva em consideração que nós apoiamos os grandes operadores do mercado. Nós apoiamos investidores, sim, mas nós somos braço dos operadores. A Blue Trade é um grande exemplo, um parceiro de tempo, que trabalha diretamente com os clientes, cuida dos clientes na ponta, está lá tratando, enquanto eu consigo ficar aqui focado, pondo uma máquina de produção para efetivamente trabalhar todas as classes de ativo. Claro que bolsa chama muito mais atenção, mas a gente tem um time de macro fenomenal, um time de crédito fenomenal, um time de fundos de investimento, de fundos imobiliários, enfim, um negócio que começou há 5 anos com 3 pessoas, tem hoje aproximadamente 75, e eu me orgulho bastante de ser o fundador e de liderar esse time em última análise hoje. Legal. Só esclarecendo o pessoal que está assistindo a gente, o assessor de investimento, né, o AAI, agente autônomo de investimento, ele não pode fazer análise nem recomendações diretas para os clientes. E é por isso que nós temos essa parceria com a Eleven, que a Eleven ela cuida dessa parte para a gente. Então, eles fazem todas as análises, recomendações, montam cenários para a gente, em que a gente pode passar essa visão para os nossos clientes e basear nossas recomendações. Falando nisso, como é que você está enxergando o cenário macroeconômico daqui para frente? Né? O vírus impactou muito forte,
economia, tá todo mundo já percebeu, mas como que fica para frente, possíveis retomadas, como que a gente enxerga isso? Né, no aspecto tanto de juros, ações, crédito, dá uma visão geral para a gente. Tá bom. Acho que, enfim, contar o tamanho da catástrofe já nem precisa mais, porque todo mundo viveu, todo mundo está vendo e efetivamente como fomos todos devidamente atropelados. Né? Do lado macroeconômico, a gente vinha com uma cabeça muito construtiva para o momento do Brasil, porque a gente estava aquilo que a gente chama de contracíclico. Enquanto o mundo vinha desacelerando, a gente estava acelerando. Independente de não estar correndo, assim, mas a gente estava, de fato, acelerando. Quando isso aconteceu, a gente sofre um choque muito profundo, ou seja, a gente vinha acelerando e enfiaram um muro na nossa frente. Né? A gente bateu no muro, voltou. Mas se é que dá para dizer que tem um lado bom, é que quando a gente sair disso, quando passar o choque, ele vai passar, toda grande crise tem consigo a característica do ineditismo, senão não era uma grande crise, né? Toda crise é diferente, e essa em especial é muito mais diferente. Então ela traz aquela sensação do putz, esse negócio não vai terminar nunca. Eu estava conversando com meu pai há pouco, eu não vejo meu pai desde 29 de fevereiro. Não vejo meus filhos desde 29 de fevereiro também, eles moram em Curitiba. E meu pai me perguntou como é que estão as coisas aí. Eu falei, pai, tá tudo ótimo, mas eu tô de saco cheio desse negócio. Tipo, é difícil, tá todo mundo pesado, a restrição traz uma sensação de que a gente não vai conseguir sair, mas vai. Dito isso, sob a ótica macroeconômica, a gente tem um alinhamento forçado, mas um alinhamento cíclico global. Todas as grandes economias do mundo bateram no mesmo muro. E tem depositada sobre si, cada uma com as suas características, o mesmo motor, que são os estímulos fiscais e os estímulos monetários. Ou seja, os governos e os bancos centrais atuando de maneira coordenada para colocar as economias de novo em movimento. Tem uma analogia que eu costumo fazer, que a economia é como se fosse um grande navio transatlântico. Quando ele para, ele não volta na velocidade que ele vinha navegando. Ele tem toda uma inércia para voltar até aquela velocidade. Ele é muito pesado. E esses estímulos vão atuar para fazer com que essas economias andem relativamente mais rápido do que o fariam sem esses grandes estímulos. Isso descomprime, em tese, isso retira a parte da pressão de estar contracíclico, sendo um país que depende de commodity. Que raio isso quer dizer? O Brasil precisa, pela natureza da sua economia, de algum nível de atividade global, porque somos muito sensíveis aos preços das commodities, que são diretamente impactados pela demanda internacional de commodities. E a demanda internacional está ligada à atividade. Então, enquanto o mundo encolhia e a gente crescia, a gente ia se encontrar no meio do caminho. E esse meio do caminho podia ser uma espécie de limitador da nossa velocidade. E agora isso tende a não acontecer. Em que momento isso vai chegar, essa retomada? As pessoas têm me perguntado, você acha que vai ter uma recessão? Eu digo não. Vai ter uma depressão econômica que, se a gente estiver lendo de maneira correta, tende a ficar concentrada no segundo trimestre. Uma recessão no terceiro trimestre e um caminho de normalização no quarto trimestre, com um 2021 quase normal. Quase normal. Eu acho que sairemos todos diferentes desse período. Todos. Então a gente vai ter uma série de ajustes de comportamento de consumo, de dinâmica, que a gente só vai conseguir ver quando a sociedade estiver reordenada. Mas eu acho que 2021 tende a ser quase normal, com efeitos, obviamente, né, sentindo os efeitos, mas quase normal. Acho que o principal dos efeitos, falando em indicadores econômicos, é o de desemprego,
que é muito importante, porque é aquele que determina a renda de base, renda de massa, para criar um processo de consumo que, lembrando que somos uma economia altamente dependente do setor de serviços, que é muito intensivo em pessoas, então fica muito machucado em período como esse, mas que tem um caminho de volta aí, e no componente de desemprego, um item bastante pesado. Então, eu acho que o que mais vai pesar sobre nós para 2021 é o desemprego. Por isso que a velocidade com que a gente atue agora vai fazer diferença em 2021. Quanto mais a gente conseguir agir para conter o desemprego, para conter o crescimento, a aceleração do desemprego, melhor tende a ser o nosso ano de 2021. A gente tem uma cabeça de política monetária, ou seja, do canal de juro conservadora. Eu talvez pela própria escola de Chicago, pelo meu tempo lá fora, por ter vivido aquilo tudo, eu me preocupo muito com o lado fiscal, com o lado da estabilidade de contas públicas. E agora a gente está sendo forçado a abrir o cofre, abrir a caixa e assinar cheque. E beleza, é isso que tem que fazer agora mesmo. E agora, a gente não pode transformar, e o Brasil é campeão nisso, uma coisa que é provisória em definitivo. Que é o maior exemplo disso, a CPMF. A CPMF foi criada como contribuição provisória sobre movimentação financeira, para garantir recurso para a saúde em um determinado espaço de tempo curto. A gente viveu, sei lá, uma década e meia com o CPMF, sei lá quanto tempo foi. Então, a gente não pode transformar o provisório em definitivo. Dito isso, como que a gente segura o equilíbrio? Se a gente desequilibra a conta pública, a gente vai fazer isso. A gente está indo para 90% do PIB, 600 bi de déficit, o número é estratosférico. Como que a gente resolve isso? A gente precisa ancorar ou determinar um limite do estrago. E como que você faz isso? Você controla a fuga de capitais a partir da remuneração adequada do capital para uma determinada característica de risco, que é um risco de um país emergente, com deficiências de infraestrutura brutal, que depende de financiamento o tempo todo, que tem déficit corrente e que vai levar um tempo para inverter a trajetória do endividamento público. Isso você faz via juros. Então, eu não gostaria de ver a Selic muito mais baixa de onde ela está. A gente acredita que na próxima reunião do Copom, essa aqui é semana que vem, não, é semana que vem, eles tendem a reduzir a taxa Selic em mais 50 pontos base, ou seja, mais 0,5%, vindo para 3,25%, que é onde a gente gostaria que ela ficasse. E aí até a gente vê o tamanho do estrago na economia e tudo mais, que ela efetivamente ficasse. Ah, mas não tem inflação esse ano. Não tem inflação esse ano, mas a gente não toma decisão de política monetária pensando em 6 meses para frente. Aquilo que o Banco Central chama de horizonte relevante traz consigo o componente da defasagem, ou seja, você toma uma decisão na Selic hoje, ela faz efeito na economia lá na frente. Então, a gente vai ver o efeito potencial inflacionário vem lá na frente. Então, a gente tem no lado fiscal e no lado do risco algo que é muito caro para a gente. Então, a gente vê PIB caindo fortemente esse ano. Então, eu estou falando aí de um PIB... enquanto eu falo aqui, eu estou exatamente abrindo a nossa... Eu tenho elas aqui. Eu também tenho. Eu deixei ela fácil aqui. A gente está indo para um PIB de menos 4,4 esse ano, com 3,7 de crescimento em 2021. Desemprego, a parte importante que eu passei de 14,1 no final desse ano, o número é muito alto. A gente fechou 2019 com 11%. Para vocês terem ideia do que isso significa, a gente cresceu 1,5 em 2017, 1,1 em 2017, 1,1 em 2018 e 1,1 em 2019. A cada ano, a gente reduziu 0,2 o desemprego de 17 para 18 e 0,6 o desemprego de 18 para 19. E aí a gente vai crescer 4,1 o desemprego no mesmo ano. É muito forte esse número. A gente vê uma inflação perto de 2,5, 2,6 esse ano.
com 4 no ano que vem, que é acima do centro da meta do ano que vem, que é 3,5. E a Selic ao final desse ano em 3,25, com 5,25 no final do ano que vem. E a última projeção macroeconômica é o famoso e tão querido dólar, que a gente projeta. Você sabe que eu não falo de dólar sem citar o Edmar Baixa, que é um dos grandes economistas brasileiros, e o Edmar Baixa tem uma frase que para mim é mantra. Ele disse que dólar é um negócio que Deus criou para humilhar economista. Então, então dito isso, então, dado aquilo que a gente vê de realidade estrutural, a gente projeta para o final de 2020 um dólar a 5,10, não surpresos com uma desvalorização maior se a queda na Selic for maior. É isso aí. Do lado macro, acho que esses são os grandes recados. Entendi. E qual que é essa capacidade que o governo tem no lado fiscal de estimular a economia? Porque a gente já vinha numa situação complicada, tentando fazer reformas, tentando ali adequar, e chegou, como você disse, batemos de frente com o muro e precisamos novamente estimular a economia pelo lado fiscal. Como que vocês enxergam essa capacidade do governo fazer isso? Peraí, se eu entendi correto a tua pergunta, você quer saber como é que eu acho que o governo viabiliza de fato o estímulo à atividade econômica com as restrições que ele tem e com as dificuldades que ele tem, é isso? Perfeito, exatamente. Bom, essa pergunta vale $1 trilhão aproximadamente, mas o negócio é o seguinte, eu posso dizer que é garantir que o dinheiro chegue na ponta, garantir que todo esse esforço fiscal, que é brutal, seja de fato transformado em estímulo para a atividade. É importantíssimo ressaltar que o governo foi impressionantemente eficiente nesse movimento do auxílio de R$600. Não estou discutindo o processo legislativo lá até decidir se era 200, 300, 500 ou 600. Mas na implementação, a maneira como a Caixa Econômica Federal conseguiu criar mecanismos de botar esse dinheiro na ponta. Das grandes economias do mundo, foi a mais rápida de todas. Então, nós temos orçamento hoje para isso. Agora, hoje à tarde, a gente fez uma live, eu e o Tomás Sarkis, que é o economista que trabalha comigo, com a Zeina Latif. Acompanhei. A Zeina é sensacional. Né? E a gente discutiu muito o lado da responsabilidade fiscal sob a ótica dos chamados entes subnacionais, né? Ou conhecido mundialmente como estados e municípios. Se essa turma quiser não fazer a sua parte e consertar uma série de bobagens feitas ao longo dos anos no Tesouro Nacional e não cuidar, a gente aumenta o rombo e abaixa a eficiência. Então, o lado da contrapartida dos estados e municípios é muito importante. O governo federal tem, sim, obviamente, uma capacidade muito maior de prover recursos para isso. Agora, a destinação tem que ser muito objetiva. O dimensionamento é importante? Mas mais do que o dimensionamento é a destinação. Porque eu acho que se a destinação estiver clara, a chance de você dimensionar errado fica muito menor. Ou seja, você olhar e dizer assim, bom, então o estado do Rio Grande do Sul, o que ele fez? Ele já aprovou uma reforma administrativa em janeiro. Ele enxugou os gastos, ele tem um déficit de 5 bi na educação, 6 bi na saúde e 4 bi de infraestrutura e o resto. Então, beleza, o Rio Grande do Sul precisa de 15 bi. Então, é 15 bi para o Rio Grande do Sul destinado a este negócio. Então, eu acho que a destinação resolve sozinha a questão do dimensionamento. E se isso for feito, aí a gente vai conseguir, de fato, fazer com que o dinheiro chegue na ponta. O que não pode acontecer é o dinheiro se perder no meio do caminho, cara. É o dinheiro ir tampar buraco de Estado e cobrir orçamento de
de governador ou de prefeito que não consegue fazer fechar as contas e não chegar na gente, na economia real. Uhum. E, claro, você, como sendo da Escola de Chicago, esse plano mais Brasil de construir infraestrutura, né, imprimir dinheiro e construir infraestrutura, bobagem. O plano não é exatamente isso, tá? Ele soou muito mal. Eu acho que o governo foi muito infeliz, o Planalto foi muito infeliz nos 10 dias que antecederam ontem. Uhum. Vamos passar uma régua neste comentário. Este comentário aqui vale até a meia-noite de domingo, dia 26. O governo foi muito infeliz. Houve o episódio do Sérgio Moro, que foi muito emblemático, houve o anúncio desse plano pelo Braga Neto sem a presença do Paulo Guedes, o que trouxe um grande susto, porque diz assim, o que esses caras vão fazer? Não tem dinheiro para isso. Eles vão fabricar dinheiro? Aí o cara juntou com a frase do Meirelles, que inclusive ele tinha falado foi posto fora de contexto por um jornalista, e no dia seguinte ele fez uma live comigo. Eu falei, ministro, o senhor foi ministro da Fazenda e presidente do Banco Central, vamos imprimir dinheiro? Ainda apertei ele na live. Então, o ponto é assim, tinha essa discussão e ficou muito fora de contexto. A tese do governo de responsabilidade com um projeto de longo prazo ficou fragilizada. Então, isso acabou meia-noite de domingo. O que o governo fez? O que o presidente fez ontem de manhã? E essa é a minha opinião. Foi muito inteligente. Cara, às 8 horas da manhã, ele estava na porta do Palácio do Alvorada, saindo de uma reunião com Tarcísio de Freitas, que é o cara da infraestrutura, Paulo Guedes, Roberto Campos, Tereza Cristina, um cinturão de ministros altamente... o presidente do BC não é ministro, mas um cinturão de gente com alta reputação e credibilidade. E a primeira coisa que ele disse foi: quem manda na economia é o Paulo Guedes. Então, dito isso, acho que a reação do mercado nos 2 últimos dias mostra muito isso. Mostra que aquele gosto amargo da sexta-feira, do puta, perdemos o Moro, perdemos o país, agora vai descambar tudo, tal. Esse gosto foi endereçado de uma maneira mais inteligente ontem e hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu confio que esta equipe econômica e esse governo vai trabalhar, ou vão trabalhar, para convergir um modelo de financiamento público e privado que seja capaz de botar em pé um modelo de infraestrutura. E aí passa por algo que é, sim, pilar fundamental do liberalismo, que é o respeito aos contratos. Ou seja, é dar segurança para o gigantesco ciclo de concessões que é o plano do Tarcísio, da segurança jurídica e previsibilidade de longo prazo. Então, eu acho que, para viabilizar aquele plano, ele precisa estar ancorado pelos princípios básicos e, principalmente, o de respeito aos contratos. Então, eu acredito que o plano final, qualquer que ele seja, porque aquilo, como o próprio Braga Neto falou, era um rabisco, e o PowerPoint estava tão mal feito que era um rabisco mesmo, aquilo, né? Então, eu acredito que o plano, qual ele seja, chame o que quiser, ele terá uma âncora importante de viabilidade econômica. E vou mais longe. Se ele não tiver, o Paulo Guedes não vai chancelar. E se ele não chancelar, o plano não sai. Então, a gente tem um probleminha aí, que esse é aquele bode na sala, que para tirar o bode da sala é bom para a gente, porque tem que encontrar uma solução de consenso. Mas e se o Paulo Guedes for embora? Essa é uma hipótese, mas
depois do que a gente viu ontem e hoje, e de tudo que a gente tem conversado, eu posso dizer que a chance disso acontecer, pelo menos no curto prazo, reduziu bastante. Ele foi, o presidente, me parece que, talvez porque ele tenha conseguido algumas coisas que para ele eram fundamentais, talvez a retirada do Mandetta, que era um cara que o desafiava publicamente, e no limite ele tenha viabilizado o que ele quer fazer no Ministério da Justiça e na Polícia Federal, ele descomprima um pouco e diga, bom, então aqui eu já derrubei o balaio inteiro aqui, então agora eu vou focar em fazer as outras coisas andarem. Quando você vê que ele foi conversar com o Gilmar Mendes, assim, conceitualmente falando, é péssimo. Assim, porra, mas quem é que vai pedir conselho para o Gilmar Mendes? Mas se você parar para pensar que somos uma democracia presidencialista que precisa que os poderes cooperem, porra, esse cara está perto, está alinhado, está conversando com os outros poderes, é sensacional. Aí vai o Paulo Guedes ontem com o Alcolumbre e aprova o congelamento do salário do funcionalismo público até o final de 2021. É espetacular, e não mas porra, mas você está falando isso porque você não é funcionário público, porque porra... Não é nada disso, gente. As pessoas estão perdendo o emprego. A gente, aqui na Eleven, a gente fez questão de, no primeiro dia, aderir a uma iniciativa, um pilar, um projeto que nasceu dentro da Anima Educação, da Natura, que é o Não Demita. Que é a história de, durante esse período de crise, a gente não só não demite, como apoia todas as famílias, no nosso caso específico, a gente está contratando gente. Então, mas a iniciativa privada como um todo, a gente sabe, o setor privado está sobrecarregado. Então, porra, o funcionalismo público tem que fazer a sua parte, o cara já tem estabilidade no emprego, meu. E a gente está falando em não ter aumento de salário num ano cuja perspectiva de poder de compra ou de qualquer coisa assim. Agora, são sinais e mensagens positivas no sentido de governabilidade e capacidade de botar em pé um projeto sustentável. Então, para não ir muito longe, eu quero dizer o seguinte, o final dessa história é que a minha impressão, dada a fotografia de hoje, é que o projeto sai, o plano sai, qual seja o nome que ele tiver, tende a sair amparado por viabilidade econômica. E aí está resolvido. Bacana. E agora, então, um pouco do lado monetário, da capacidade do nosso Banco Central agir, dado esse cenário de juros extremamente baixo lá fora. Né? Muito se fala desse excesso de liquidez internacional que pode vir para cá, mas desde que isso vem acontecendo de 2008 para cá, não teve esse excesso de liquidez vindo para cá, como sempre se prega e se fala. Né? Como que você enxerga esse cenário de juros tão baixo, né? Inclusive para o nosso país, Brasil, que nunca viveu tão baixo assim? Eliseu, eu falo uma coisa, quer dizer o seguinte, cara. As pessoas dizem assim, porra, porque o dinheiro vai sair dos Estados Unidos e vem para cá, vai sair da Europa e vem para cá, né, do Reino Unido, do Japão. A gente joga a Série B do mundo, a gente não compete com esses caras. A gente não compete capital dedicado com esse cara, que é o capital de longo prazo. Porque o smart money, o dinheiro que faz o mercado girar, ele nunca saiu daqui e não vai sair. Se o Brasil mantiver as condições que ele tem hoje, não precisa nem melhorar, é só manter as que tem hoje, ele é o mercado emergente mais líquido e solvente do mundo. Então, o smart money não vai sair daqui. Então, a questão é como atrair o capital dedicado. É fazer com que exista uma quantidade de dinheiro suficiente disposta a comprar risco da Série B do mundo, que são os países emergentes, e a gente entender de fato com quem a gente compete por dinheiro. África do Sul,
Turquia, México, Rússia, Argentina. Esses são os caras. Não adianta a gente querer achar que a gente joga a Champions League, porque a gente não joga. A gente passou a primeira meia hora falando de um descalabro fiscal e de dificuldades gigantescas. Então, e aí eu posso dizer a você o seguinte, não tenho nenhuma dúvida que o componente ao qual eu mais dediquei tempo em política monetária, em economia na última década foi o componente de liquidez. Talvez por ter visto lá nos Estados Unidos tão de perto os quantitative easings e tudo o que aconteceu depois. Então, assim, a liquidez não será para a gente um problema, nem excesso nem falta. O nosso ponto em relação vou trazer para o lado do Banco Central, que foi a tua pergunta para eu não viajar. O Banco Central está fazendo a parte dele. O Banco Central vem facilitando, reduz compulsório, você melhora as regras do sistema, deixa o sistema mais leve para fazer o dinheiro circular. Mas a gente tem outro problema, que é um sistema com uma excrescência estrutural. A gente tem 5 bancos que concentram 90% do crédito concedido no país, e os grandes bancos privados estão sentados em cima do crédito. Hoje a gente publicou um relatório muito legal do Sistema Financeiro Nacional, que está aberto na minha tela, inclusive, e ele chama Sistema Financeiro Nacional, março de 2020, os primeiros sinais do Covid, que o Banco Central divulgou os dados de crédito de março e a gente detalha esses créditos. Olha só, em março, refletindo a corrida por crédito pelas grandes empresas mencionadas pelos CEOs dos grandes bancos, houve aumento de 9% no saldo de crédito das grandes empresas e mais 2% pelas micro e pequenas empresas. O que está acontecendo? Os bancos estão segurando o crédito de quem tem mais risco na cabeça deles e pondo dinheiro para circular onde o risco é menor. Só que esse dinheiro, majoritariamente, veio de linhas pré-aprovadas pré-pandemia, que os grandões sempre têm, linha pré-aprovada lá, e quando o cara viu a crise, ele correu no banco e pegou o dinheiro. Esse é o número que está refletido em março. Eu quero ver agora, abril, o número de novos créditos concedidos. Acho que o impacto tende a ser mais forte. Agora, o Banco Central vem fazendo a parte dele no sentido de facilitar. Aí vem outra medida inteligente que eu acho que o governo fez. Ele separou os papéis do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Então o governo hoje faz política pública com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, um banco de economia mista, trabalha algumas ferramentas de facilitação, mas jogando meio jogo dos bancos privados, aí com um pouco mais de ímpeto para fazer esse dinheiro chegar na ponta. Então o Banco Central vem fazendo isso muito bem, o Banco Central vem atuando no câmbio, na minha opinião, de uma maneira bastante inteligente. Se a gente pegar os dados do último período, ele atuou exatamente do mesmo tamanho no pronto, ou seja, no câmbio spot e via swap. Ou seja, o Banco Central operou o mercado, foi sensacional isso. Ele deixou, e aí essa frase é do Alfredão, do Alfredo Menezes, ele deixou o mercado mal comprado. Ele foi muito bom trader. Então, assim, o Banco Central está fazendo a parte dele. E há uma clareza dentro do Banco Central, embora exista uma pressão muito grande do mercado para que isso seja mudado, para que essa percepção seja mudada, que a Selic sozinha não resolve, que os mecanismos de transmissão têm que atuar. Mas eu estou muito satisfeito, estou vendo um Banco Central fazendo o que ele tem que fazer, lidando com o sistema que ele tem que lidar. Eu gostaria de ver o Banco Central mantendo esta diligência que ele vem falando em política monetária, no juro, na Selic especificamente, porque todo o resto de melhora do ambiente ele vem fazendo de uma maneira extraordinária. Sim. E falando agora diretamente de investimentos, ações que chamam bastante atenção
de todos, como você disse bem no início da live. Dado esse cenário de crescimento negativo de 4, alguns falam de 5, e tem casos que falam até mais do que isso, quanto disso já está precificado nas ações? O pessoal fala de uma retomada rápida, que isso não vai refletir tanto na receita assim. Como que vocês estão enxergando aí na Eleven? Eu acho que o mercado ele não tem medo de crise, ele tem medo do escuro. E o que aconteceu foi um grande blackout mundial. Então o mercado teve um choque, teve uma reversão no fluxo. Imagina o seguinte, durante uma década a gente imprimiu dinheiro e trocou dinheiro por ativo financeiro. De repente, em 2 semanas, todo o dinheiro acomodado em ativo financeiro por uma década quis ser trocado por dinheiro na mesma hora. Você fez um ajuste brutal via o canal de preço, né? E de volta. Então, quando isso aconteceu, o mercado simplesmente acomodou um componente de fluxo, de reversão de fluxo muito brutal. E aí, a cada dia que passa, o escuro fica menor, concorda? Mas existe um componente que é fatal para comportamento de mercado, que é o efeito surpresa. Nós fomos atropelados pela Covid. Ninguém esperava um negócio desse, fomos atropelados pela Covid. A gente passou por isso, e ao olhar hoje, a gente diz assim, mas e se tiver uma segunda onda? Você concorda comigo que se a gente está discutindo a segunda onda, não tem mais o efeito surpresa. A gente já está preparado, a gente não só a gente, mas o mundo inteiro está expandindo a capacidade do sistema de saúde, mesmo que via hospitais de campanha, mesmo que via estruturas provisórias, o mundo está trabalhando nisso. Então isso dissipa o componente da incerteza, reduz a escuridão, e aí, cara, vira uma discussão de preço. Qual é o novo preço? O preço da saída desse choque, o preço da incerteza, e aí o mercado tende a ficar altamente seletivo, o que eu sinceramente não acho ruim, cara. Durante 2019, eu fui preocupado para burro. Vocês receberam materiais o ano inteiro dizendo, olha, gente, porra, a vida não é assim, não é tudo que sobe 20% todo mês, tal, não é qualquer ativo que você compra, que você faz 30%, 40%, a volta tão baixa, esse negócio não é assim. Então eu acho que a derivada de um mercado, da crise trazendo um mercado seletivo, ela é boa. Agora, a gente tem que entender qual é o novo preço, né? E acho que ninguém tem claro ainda qual é o novo preço. O mercado está testando. A cada novo dia é um pouco menos de escuridão. Aí você tem um dia a mais e uma escuridão a menos. Você clareia um pouco. Clareia um pouco, você toma um pouquinho mais de coragem. Aí você diz assim, opa, então dá para pagar um pouquinho mais. Porque também ninguém quer ser o último, cara. Nem a sair, nem a entrar. Então, vai clareando e o dinheiro vai reacomodando. Porque dinheiro parado é dinheiro parado, não é bom para ninguém. Então, eu acho que a gente, de uma maneira seletiva, já caminha na direção de encontrar um novo preço. O vol ainda está muito alta, haja vista que a gente quase circuitou na sexta-feira e teve 2 dias de 4% de alta seguida. Isso não é normal, gente. Não é um comportamento de um mercado funcional em tempos normais. Você chegou a ter menos 9,7% na sexta-feira, na hora da entrevista do... Era um soluço ali e ele tinha circuitado. Com certeza, o próprio mercado não deixou circuitar, pelo simbolismo de circuitar. E aí acomodou lá no menos 7%, e daí foi menos 7 e 2 dias de mais 4%.
Então, ou seja, a gente foi lá buscar em 2 dias o que perdeu na sexta. A vol é muito alta, a sensibilidade é muito alta. Mas para alocação com a cabeça de horizonte temporal adequado, a gente já começa a trabalhar com uma hora de seletivamente compreender onde que dá para acomodar o dinheiro. O risco de duplo fundo, dado que pode haver alguma comutação, vamos dizer assim, um respingo via inadimplência do mercado, aumento de endividamento, você acha que esse cenário é improvável? Lá no 61? Oi? Lá nos É, mas 61 mil pontos? não é um duplo fundo, vamos dizer assim, ou chegar próximo, fala muito Cara, de testar o eu fundo. não acho que a gente vai chegar lá de volta. Não acho. Uhum. Acho que tenta acertar um número Não precisa, né? é um Não exercício precisa. inócuo, mas assim, por exemplo, se o mercado caísse 15 de onde ele está agora, ele vinha para 70 mil pontos numa porrada. Eu não descarto essa possibilidade. Uhum. Lembrando que a gente está 35 quase acima do fundo. E o fundo só foi fundo porque alguém começou a comprar no fundo, concorda? Senão ele continuava caindo. Então tem gente que tem 35% na conta, cara. E uma frase que eu digo na minha vida inteira é: respeita o teu lucro. Então você tem o dinheiro, tem que trocar de mão agora. A vantagem é que tem mais dinheiro andando para dentro do mercado. Tem mais dinheiro indo nessa direção. Isso é positivo. Isso é bom. Agora, a gente tem uma maneira de ver em que eu acho que o que vai acontecer é que, de fato, seletivamente, no mercado de crédito, por exemplo, isso está acontecendo. A gente viu no mercado secundário de crédito umas bizarrices nas últimas 3 semanas. Aí hoje você vai procurar aqueles papéis AAA pagando as taxas que pagavam há 2 semanas e não tem mais. Porque simplesmente o mercado olhou e falou assim: meu, você está louco. Dívida da Petro com risco soberano, com taxa aberta lá na Lua, eu vou tomar. Papel da loja americana vencendo em janeiro do ano que vem, pagando 200 do CDI. Papel do Safra com janeiro de 2023 com 25% de deságio. Meu, que é isso? O mundo não acabou. Então a gente passou um período de alto nível de disfuncionalidade e de desencontro, de descolamento, e agora a gente vem para um processo de seletividade. Uma correção é normal? Super normal. Ela vai acontecer? Não sei, cara. Não tem ideia. Não sei. É impossível também dizer algo nesse nível assim. Mas é bacana. Então, já que você entrou um pouquinho aí um pouco no crédito privado, e eu vou aproveitar e puxar para a curva de títulos públicos também, você enxerga algum prêmio hoje nesses 2 sentidos? Você acha que essa oportunidade acabou, a curva fechou, o prêmio zerou? Ou tem mais alguma coisa aí para ser adquirida? Cara, eu vou te falar, eu acho que, assim, eu não gosto de ouvir o que eu tenho ouvido. Tem muito prêmio na curva curta. Cara, não gosto. Como eu falei no começo, fiscal é muito caro para a gente, cara. As finanças públicas estão absolutamente deterioradas. A gente tem que ser responsável, tem que ser diligente. O juro é a maneira de você precificar o risco. Eu não gosto dessa euforia no mercado de juros. Então, não gosto. Dito isso, quando a gente olha onde está implícita, por exemplo, em alguns papéis, né, tipo atrelados à inflação, e tem muita coisa que ainda tem espaço. Agora, não adianta achar que vai pegar grandes distorções de preço no meio de uma vol muito alta e vai capturar resultado num espaço curto de tempo. Então, você vai ter que ajustar o teu duration.
Aí vai ir para a seletividade igual em equities. Você começa a ter que olhar e dizer o seguinte, entendi, estou comprando um papel aqui, que é 2024, com uma taxa boa, mas ele é 2024, cara. Compra ele pensando que você vai carregar ele até 2024. E aí você vai ter ajustado a tua posição. Porque aí dane-se o quanto ele marcar. Você está contratando uma taxa até lá, concorda? Quanto ele marcar não faz diferença. Você contratou a taxa até lá. Agora, então eu acho que a gente não pode subestimar o risco de inflação. Não pode subestimar o risco de inflação. Eu vou mudar essa frase. A gente não deve subestimar. Poder a gente pode, a gente não deve subestimar o risco de inflação, o que significa que eu, e por consequência os nossos clientes, não estão sendo recomendados, não estão sendo instruídos ou não estão sendo apoiados em estratégias muito direcionais, contando com compressão adicional nas curvas de juros. Eu acho que o mercado de risco via o canal de juro ainda vai ajustar na hora que a gente vê o tamanho do estrago. Aí, se você tiver posicionado, se você tiver entrado com uma taxa que precifica um cenário muito mais otimista, quando esse ajuste vem, você toma um ajuste vezes o duration na tua marcação ao mercado. E aí machuca o investidor. Então, eu acho que com seletividade, ajustando o horizonte temporal, tem bastante oportunidade. Para fazer aquele trade da obviedade, tem prêmio na curva, eu acho que não é hora, não. Entendi. Bacana. E fundos imobiliários também, que é um dos produtos que a Eleven cobre. Estou perguntando aí, porque eu vi uma pergunta aqui. Os fundos saíram lá de preços de 140 vezes o PL, né? 140 o PL, o PL, para vir para baixo de 80%. Você acha que é um outro extremo de precificação dos fundos imobiliários, ou eles estão refletindo justamente se a curva um pouco mais aberta do que estava em dezembro, fevereiro, ou não? É simplesmente porque o mercado está doido? Não, cara, não tá doido. O Rafi, meu sócio, acabou de falar na nossa reunião interna de final de dia aqui. Evidentemente está todo mundo em home office. Tem 4 pessoas na Eleva, né? Onde ficam mais 70, tem 4 pessoas. Eu na minha sala, o Rafi na sala dele, o Felipe, que é o analista, um dos analistas de crédito, e a pessoa mais importante da empresa, que é a Carlinha, que faz o café, que cuida da gente, que deixa tudo em ordem. E a gente faz 2 reuniões por vídeo por dia. O Rafi acabou de fechar a participação dele na nossa reunião interna agora, antes de eu entrar na live. Aliás, eu saí antes do fim porque eu ia entrar na nossa live. O Rafi terminou a fala dele dizendo o seguinte: não esqueçam do Jesse Livermore, que a frase dele é o seguinte: o mercado nunca está errado, as opiniões estão. Então, o ponto é o seguinte: o mercado de fundos imobiliários recebeu uma atenção que tem muito da história cultural do brasileiro, da relação do brasileiro com imóveis, da sensibilidade que o brasileiro tem à renda recorrente. Isso é muito legal. Dito isso, a gente teve muita oferta que veio acomodando dinheiro dentro dos fundos em níveis maiores do que a liquidez transacional dos ativos, ou seja, volume negociado, né? A liquidez da negociação diária não correspondia ao tamanho das captações e ao tamanho dos fundos. Esses ativos, os ativos menos líquidos, assim como as small caps, por exemplo, tendem a ser aqueles que sofrem mais em momentos de ciclo de venda agudo. E foi o que aconteceu. No caso do fundo imobiliário, com um caso pior. Porque o fundo imobiliário tem um comportamento
não sei se precisava ser necessariamente assim, mas ele é assim na prática, que é uma correlação inversa com o comportamento da curva de juros. Ou seja, quando a curva abre, o fundo imobiliário cai. Quando a curva fecha, o fundo imobiliário sobe. Talvez porque o setor seja altamente sensível à taxa de juros, mas também porque se a taxa do soberano abre muito, você não precisa tomar o risco do fundo imobiliário para ter, em tese, uma dinâmica similar de rentabilidade. Eu não acho que seja tão óbvio assim, mas é o que acontece na prática. Então, não só ele teve o componente do fluxo muito forte de venda, como ele passou esse ciclo vendedor exatamente no momento em que as curvas abriram numa intensidade e numa velocidade brutal. Tempestade perfeita, caiu tudo. Aí o que você faz? Volta no que a gente falou há 20 minutos. Seletividade. Compreenda o ativo, veja onde estão as grandes distorções. Mas o fundo... Imagina o seguinte, né? Outro dia me falaram assim, mas um fundo de shopping que vocês gostavam, o fundo desabou e agora não vai pagar dividendo em 2020. Eu falei, é verdade. Imagina se eu escrevo um relatório em dezembro, ou logo na virada do ano, assim, e mando para Blue Trade dizendo o seguinte, olha, esse fundo de shopping aqui a gente gostava, mas eu acho que tem o risco de uma pandemia global fechar o mundo e os shoppings brasileiros terem que ficar fechados por 90 dias, e se isso acontecer, o shopping vai ter vacância, vai ter que negociar aluguel e não vai poder pagar dividendo. Não sei, erguei o telefone e me ligar e dizer, Dato, você ficou completamente maluco? É o que a gente está passando. Então, assim, qual é o horizonte temporal, cara? Você quer benefício daqui a 3 meses? Não é o ativo que você tem que entrar. Agora, qual é o fundo? Mas o fundo de logística, então, é melhor que o de shopping. Dentro dos fundos de logística, tem fundos ótimos, fundos mais ou menos e fundos ruins. A oportunidade... uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, quando a oportunidade dissipa, quando a incerteza vai embora, boa parte da oportunidade também foi, cara. Porque a gente investe para colher resultados futuros. E o futuro é absolutamente incerto. A gente usa, evidentemente, todas as ferramentas que a gente tem de análise para compreender aquilo que tende a gerar mais valor no tempo. E agora o que a gente tem que fazer é a mesma coisa, com uma grande vantagem. Há 60 dias, embora a sensação que a gente tenha seja de que faz uns 2 anos, mas há 60 dias, no tempo que as pessoas se abraçavam, se encontravam, um ia na casa do outro, essas coisas. Exato. A realidade, cara, era que a gente tinha ativos que a tua pergunta para mim nessa live não seria se os fundos imobiliários são seguros, porque eles acabaram caindo demais. Mas era, Dato, será que o fundo imobiliário não está muito caro? Não. E aí é o mesmo ativo, cara. No meio de um choque. Daí vou voltar na minha reunião com o time de análise. Acabei de falar para o meu time de análise. Nós não temos o direito, sendo analistas, de fazer uma análise impactados pelo choque. Eu estou no meio do choque, cara. Toda grande crise, toda grande tragédia, todo grande luto, a gente tem, é humano isso, e eu sou apaixonado por Behavior Economics, 2 dos Prêmio Nobel de Economia, Kahneman e Taylor, 2 autores incríveis disso. Isso é inerente ao ser humano, cara. A gente tende a achar que essa dor, que esse momento, que essa incerteza não vai passar nunca. Mas ela vai passar. Então a gente tem que aproveitar, se a gente ajusta o horizonte temporal, a expectativa correta, a gente rasga aquela história de que, ganhar dinheiro é fácil, tem uma bala de prata, vou comprar 2 ações que meu cunhado falou, mais o outro fundo imobiliário, mais o não sei o quê e pronto.
Fiquei rico. Não. Respeita o teu dinheiro. Ganhar dinheiro é difícil para burro, cara. Ganhar dinheiro demanda trabalhar horas, demanda sacrifício, demanda viver uma série de coisas. Em 2012, eu fiz 306 voos no ano. Cara, é altamente sacrificante. Eu vou botar o meu patrimônio em risco achando que eu tenho uma bala de prata, que eu sou o espertão, o inteligente, que tem a fórmula mágica para ficar rico semana que vem, ou que eu vou só acertar. Esquece, isso não existe. Você diversifica, você equilibra o teu portfólio. Quer uma historinha engraçada de ações? Estamos em final do ano passado ou começo desse ano, mercado porrando. Tem uma ação que a gente gosta muito, há muito tempo, que é o Odontoprev. O cara não tem onde enfiar dinheiro, é líder de mercado, enfim, uma empresa que a gente gosta. O Rafi entrou na minha sala e falou assim, porra, cara, o que está acontecendo com o Odontoprev? Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque não sobe, cara. Sobe o mercado inteiro e o Odontoprev não sobe. Aí eu disse para ele, espera o mercado desabar, que você vai entender o que está acontecendo com ela. Porque são papéis que caem muito menos do que o mercado. Ah, mas porra, o fundo de caixa do Serjão Machado lá, que todo mundo gosta do Serjão, o fundo de caixa do Serjão não rende nada. Rende 105, 110 do CDI. A parcela do seu dinheiro que está a 110 do CDI desde o começo do ano, a performance relativa dele versus o BOVA11 é 35%. É 35%. O que é pouco? Então, assim, diversificação. Acomodação dos recursos nas caixas corretas, com o horizonte temporal colocado de maneira correta. Vai usar fundo multimercado, vai cuidar do seu caixa, vai usar ações, vai usar fundos de ações se quiser, vai usar fundo imobiliário e vai ter um portfólio equilibrado. Veja, vocês, cara, vocês, assessores, a XP, as plataformas como um todo, vocês revolucionaram o mercado, cara. Em 1999, quando eu fui para a tesouraria, não tinha produto financeiro para investir, cara. Porque você tinha as opções dos grandes bancos e acabou. E era só produto horroroso de propósito. Vocês revolucionaram isso. Então a oferta de produto e o acesso está dado, está fácil e está na mão de todo mundo. Resta saber se a gente vai simplesmente ser responsável com o nosso dinheiro, com a nossa família e dizer o seguinte, cara, vou cuidar disso. Se você está com o nariz escorrendo, você vai no médico, o médico olha para você e diz assim, meu, você tem uma úlcera, eu vou retirar o seu estômago. Meu, você não vai correr para a sala de cirurgia. Você vai dizer, meu estômago, cara, peraí, só é o meu nariz que está escorrendo. Então, do lado do investimento, não tem solução maluca. Não tem coisa que você vai simplesmente encontrar, não tem um coelho para você tirar da cartola. Você tem que estudar, você tem que tomar a sua decisão respeitando o seu dinheiro, respeitando a sua família, respeitando a sua história. E isso vai fazer você ser mais diligente. Se você for mais diligente, você vai ser mais racional, menos emocional, e daí a tua tendência é ser menos seduzido, porque é sexy, é tesão mesmo. Olhar e dizer assim, porra, olha lá, vai dar 200%. Mas assim, não, eu prefiro um troço que diga assim, eu tenho um portfólio equilibrado. O CDI morreu, cara. A 3, 3,5%, 4%, esquece, não faz diferença. O CDI morreu. Esquece porcento do CDI, pensa em retorno absoluto no tempo. Use o juro composto a seu favor. Deixe o juro incidir sobre o juro do seu dinheiro. E isso capitalizado e diversificado é a maneira perfeita para se construir patrimônio no tempo. Se você não respeitar essa verdade, a chance de você perder é muito maior. Eu vou ter que te interromper aqui, porque e vai acabar. Puta, acabar. Desculpa. Não, perfeito. Mas muito obrigado pela sua participação. Agradecemos demais. Foi sensacional. Uma aula, uma visão esplêndida do mercado. Muito obrigado, Eleven.
Sigam a gente, sigam o Eleven. Um abraço. Abração. Tchau.